Sejam bem-vindos! Sociedade Mundial Hipnose e Master Trainer Edson Prado apresentam a palestra gratuita, inédita, A Cura da Criança Interior. Uma palestra muito importante nos dias atuais. Por quê? Vem se falando cada vez mais sobre a cura da criança interior. Se encontram textos, se encontram vídeos, se encontram muita gente falando, principalmente terapeutas, sobre a cura da criança interior. E tendo, aí depois de bastante tempo, visto os principais vídeos, os principais textos sobre esse tema, e também muitos estudos que desenvolveu a nossa metodologia da Sociedade Mundial de Hipnose dentro da certificação hipnose terapêutica, existe dentro da metodologia uma parte que se chama cura da criança interior. Nós resolvemos criar essa palestra com o intuito de educar o público, ajudar também os colegas hipnoterapeutas a entender profundamente sobre esse tema, pelo menos se despertar o interesse para isso, ajudar psicólogos, psicanalistas e o público em geral a também entender sobre esse tema e principalmente eliminar os gritantes erros, mas gritantes mesmo, que existe nos textos e muitos terapeutas nos seus vídeos que vêm falando sobre cura da criança interior ou que praticamente não funciona, estão extremamente equivocados, ou porque estão errados, inclusive na parte do conteúdo de conhecimento intelectual. Porque isso é um conhecimento que as pessoas às vezes se dão a capacidade de serem especialistas, se dizem experts no assunto, às vezes escondidos atrás de um diploma ou de um certificado de algum curso que fez e que, segundo essas pessoas, conferem para ela uma autoridade no assunto, mas isso não é verdade, tá? Então aqui nós queremos que essa palestra ela sirva realmente como um educativo do que realmente significa a cura da criança interior. Nós não vamos falar uma linguagem técnica aqui, nós não vamos aprofundar no tema, porque isso faz parte da nossa certificação, da metodologia e também acreditamos que isso interessa profundamente para quem vai se tornar um profissional da área que vai trabalhar com esse aspecto dentro da mentalidade dos seus clientes. Então, o interessante é que possamos falar uma linguagem que todos possam entender para que fique fácil e de simples acesso a todos. Não temos interesse aqui de falar termos técnicos e explorar todo o conhecimento. Não, não. Mas vamos ser bem objetivos e concisos, porque a intenção é pegar todas as pessoas, todo tipo de público. Então não poderia ser diferente. Temos que falar uma linguagem que é acessível a todos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa palestra. Ou seja, a criança interior. O que significa a criança interior? Se você perceber na área da psicologia, se alguém já estudou alguma coisa, psicanálise ou inclusive filosoficamente, todos nós, dentro da nossa mentalidade, do nosso inconsciente, existe lá aquela criança, lá dos tempos de outrora, que nós já fomos, que está armazenado em forma cognitiva, mental, energética, as experiências vivenciadas por nós quando criança e que principalmente isso constitui a base da nossa personalidade. Por isso que esse tema é muito importante. Porém, essa criança, por estar, lá no nosso inconsciente e ter ficado lá para trás outrora, normalmente, conscientemente, nós negligenciamos ou nós adulteramos essa criança ou machucamos essa criança ou ela vem machucada
e gera comportamentos ou até atitudes no dia a dia que você não consegue controlar mais, ou seja, é algo muito presente na vida atual. E muitos dos problemas psicoanalíticos ou os problemas mentais, os problemas que as pessoas têm no dia a dia das relações humanas, ou seja, no seu dia a dia cotidiano, vem dessa criança interior. Uma criança que muitas vezes está mutilada, muitas vezes está machucada, muitas vezes ela está realmente doente e precisa de atenção. E como as pessoas ainda não entendem, ou nunca ouviram falar, ou não fazem a mínima ideia que isso existe, então isso é negligenciado e as pessoas acabam buscando, né, certas formas de tentar, aos trancos e barrancos, resolver um problema que está dentro delas mesmas. E, principalmente, como eu iniciei essa aula, às vezes procurando profissionais que também não entendem profundamente do tema. Por isso que essa aula é muito importante, porque a criança interior ela é uma vida dentro da vida. Ou seja, é uma vida que ainda está latente, funcionando, potencialmente ela nos ajuda ou nos atrapalha no nosso dia a dia. Então, ela está sempre criando ou nos ajudando ou nos sabotando durante as nossas atividades diárias, seja no trabalho, seja nos relacionamentos de amizade, os relacionamentos amorosos, ou seja, em todos os aspectos da vida. Sempre para mais ou menos, dependendo de cada pessoa, que cada um é um universo à parte. Mas essa criança interior, que nessa slide lindo aí, né, ela está dormindo, né, e tem conectado aí um livrinho na cabeça dela, é uma imagem metafórica, né, dizendo que a nossa criança interior, muitas vezes ela está ali dormindo, mas está conectado com o nosso aspecto mental, que significaria esse livro, ou seja, né, o aspecto que nos faz tomar as decisões, pelo menos aspecto mental consciente, né, que seria o livrinho. Mas o mental inconsciente seria essa criança que muitas vezes pode ser rebelde, essa criança pode ser uma criança que foi extremamente doutrinada de uma forma autoritária, essa criança pode ser uma criança preguiçosa, essa criança pode ser uma criança que é birrenta, ou seja, ela tem inúmeras facetas, os quais nessa palestra a gente vai, né, dissociar aí um pouco delas, para que vocês possam, né, começar a ter um brilho ou melhorar, né, o entendimento sobre isso. Então, mas é uma vida potencial, não é latente, ela está manifestada, às vezes de forma oculta, no seu próprio comportamento e você não percebe. Então é vida dentro da vida. E aí nós vamos ter que falar e mostrar basicamente a estruturação de uma forma bem simples, tá? Desta criança interior dentro da sua mente, tá? Para que você entenda que, embora seja simples, mas também não é simples, porque essa estruturação, embora seja um método lógico e linear de entender, ela vai ser explicada aqui que não é tão simples assim. Então, primeiro aspecto, a criança interior, ela é a raiz fundamental, inicial da nossa vida psíquica. Entrando muito brevemente, só para citar, né, não sei se você for leigo, mas você pode procurar aí no Google, no YouTube, sobre as fases, fase oral, fase anal, né, as fases que as crianças passam. Isso foi desenvolvido pela psicologia, lindamente, é um conhecimento incrível, né, e você pode ver vídeos aí que falam, né, de uma forma básica sobre essas fases. Então, na nossa infância, desde o momento da concepção no útero materno, essa criança, ela inicia a sua estruturação mental. E isso vai, em termos básicos, tá? Estrutura, a gente está falando de estrutura base da vida psíquica e mental.
e ela estrutura isso até por volta dos 8 anos de idade, né? Não vamos entrar como isso funciona, porque que é desde o momento da concepção até os 8 anos, etc. e tal, senão nós teríamos que alongar, né, e entrar dentro da metodologia ou dos conhecimentos que nós fornecemos durante a certificação em hipnose terapêutica da Sociedade Mundial de Hipnose. Mas o importante é você saber que essa estruturação é feita basicamente a partir daí. Mas como, Edson? Né? Ou seja, as raízes, as sementinhas, elas são plantadas nesse momento por papai e mamãe, através das suas conversas. Conversas, inclusive, no período de gestação. Isso é muito importante, porque a criança, embora é, muitos, né, profissionais da área ainda não sabem disso ou aprenderam de uma forma diferente, a criança, ela desde o momento da concepção, ela está apta a receber e recebe todas as informações do exterior, sejam uma conversa, seja as sensações que a mãe sente presenciando algum evento, e ou seja, tudo que é tido em torno daquela criança durante a gestação, ela pode captar e introduzir ali. Então, a raiz principal dos nossos comportamentos que nós temos hoje, basicamente vem dessa criança interior, ou seja, da estruturação da personalidade nos primeiros meses de concepção até os 8 anos de idade de vida, né? Principalmente realizada pela família, porque hoje, claro, a gente sabe que muitos pais, para manter a, a casa financeiramente, papai e mamãe começam a trabalhar muito cedo e às vezes coloca na creche. Infelizmente, acaba que essa criança vai ter uma formação, uma estruturação mental, essa criança interior vai acabar ganhando aspectos do exterior, o que não é ideal. Ou seja, das professoras, das funcionárias da creche ou da escolinha que seja, que vão acabar influenciando. Embora existe, né, se for uma escolinha ou até uma creche mais estruturada, uma formação pedagógica, infelizmente, as professoras ou os funcionários, eles nunca tiveram uma aula sobre linguística, como se deve conversar, como se deve falar. Isso é um erro na nossa educação em geral. Nossos pais também não sabem. E acaba que isso influencia essa criança. Então ela vai passar por experiências, hoje em dia, muitas vezes, ela fica às vezes o dia inteiro numa creche, numa escolinha, né, recebendo todo tipo de estímulo, por mais que ela esteja estudando, e não são todos ruins, claro que não, mas ela está sendo bombardeada por informações externas daquela família. Então, essa estruturação pode ser boa, como pode não ser boa, né? Ser uma, uma estruturação limitante, sabotadora também. Então, essa criança ela vai crescendo, ela vai vivendo. E aí, né, não é algo tão simples essa estruturação, porque ela é quântica. Quântica por quê? Porque dentro da nossa mente, a partir do momento que uma programação mental é instalada nessa criança, né, ou na estrutura da personalidade, ela vai causar ramificações na sua vida, tanto psíquica, mental, emocional e física, gerando comportamentos. Edson, explica um pouco mais, de forma mais simples isso. Por exemplo, vamos supor que essa criança, quando aí tem seus 2 aninhos, ela adora animal. Você já viu? Criança adora animal, acha lindo, né? Então, de repente, tá passando perto de um cachorro e o cachorro dá uma mordidinha, né? Morde essa criança e essa criança chora e cria um trauma de um cachorro, de um animal. Só que isso, vamos supor, vamos melhorar essa história. Vamos supor que isso aconteceu ali, né, enquanto o pai e a mãe vinham buscar na saída da escolinha, né, conta ali, mas isso fica gravado na mente cognitiva dessa criança. E essa criança desenvolve o quê? O medo de animais de estimação. Então, aquela família vai acabar evitando, né, de ter. E isso
de certa forma, os animais de estimação, eles são uma parte integrante, inclusive educativa, muito positiva das crianças. E essa criança, ela cresce, né, com o quê? Com esse medo de cachorro, né, ou de ter um animal de estimação. Porém, como a gente está falando de aspectos quânticos, ou seja, múltiplas facetas, ela também pode adquirir o quê? Um certo receio ou até aversão de pessoas que sejam, de certa forma, agressivas, que fazem ela lembrar inconscientemente da mordida do cachorro que foi tão desagradável. Então ela se torna, às vezes, uma pessoa extremamente, às vezes até difícil de se conviver, porque assim, pode criar uma apatia social, uma pessoa tímida, né? Ou uma pessoa que não consegue se expressar durante uma discussão. Então, percebe que isso é quântico, ou seja, existem vários níveis que essa criança, dentro dessas programações ou desse evento que a gente contou, pode ser criado. Isso serve para tudo. Eu enumerei alguns, mas podem ser, nossa, dezenas de aspectos. Imagine o seguinte, já que a gente falou de raiz, né? Você planta uma sementinha ali, né? Vira uma raiz e ela vai virar, vai brotar, vai virar uma árvore. E essa árvore vai ter o que? Galhos e folhas. Vamos entender que esse tronco seria, né, que vem da raiz, seria, né, a mordida do cachorro no nosso exemplo. Porém, cada evento quântico associado é um galho diferente ou uma folhinha diferente. Então, essa árvore pode ser frondosa, então afetando vários aspectos da vida dessa pessoa, e essa pessoa muitas vezes acaba sofrendo, não sabe o que acontece, porém, no nosso exemplo, foi a mordida do cachorro que desenvolveu tudo. Incrível isso, né? E a pessoa não lembra, porque foi um evento lá de 2 aninhos. Então, desenvolve-se todo, né, um aspecto de busca, passando por profissionais que a gente vai falar daqui a pouco, e que às vezes não resolve. E a pessoa passa anos e anos, né, tentando, né, se aceitar daquela forma ou tentando mudar aquilo que às vezes é tão prejudicial e não consegue. Então, do mesmo jeito que pode ser algo simples, não é, porque ele pode ser quântico, ele pode ter desmembramentos. E com isso, né, é totalmente relativo. A teoria da relatividade eu quero passar aqui. Por que, que a teoria da relatividade é tão importante na criança interior? Porque, por ser quântico, o passado dessa criança ela tem influência no presente e terá no futuro, de forma positiva ou negativa, dependendo de como foi estruturado, né, as crenças ou as programações mentais dentro da cabecinha, da mente dessa criança. Então, não basta, como eu vejo muito aí, tratar as consequências disso. Vou dar um exemplo. Como que é tratar a consequência? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que uma mocinha, né, uma mulher, quer encontrar o seu príncipe encantado, etc e tal. Garanto que já tem muita gente dizendo aí, não existe príncipe encantado. Ou seja, isso é uma estruturação também, que pode ter vindo da infância ou da vida adulta, né? Mas pode ter a pessoa ideal, que você pode chamar de príncipe encantado. Nós não podemos descartar. Mas, voltando. Então vamos supor que essa menina, né, ou essa mulher, ela quer encontrar o príncipe encantado dela, ou seja, a pessoa ideal, quer casar, constituir família, e ela sai à busca, ok? E nessa busca, ela vai ser afetada pelo quê? Pelas programações mentais que ela teve, ou as experiências de vida que fizeram ela acreditar no que é bom e no o que não é bom, ok? Então, vamos supor que durante um período da vida dela, essa criança interior dela foi uma criança que de repente se tornou, pela perda talvez de um brinquedo, alguma coisa, muito ciumenta com as suas coisas. E como é algo quântico, né, que afeta várias etapas da vida, aquela experiência lá do passado pode fazer ela ser também ciumenta no seu
na sua busca ou na sua convivência conjugal, etc e tal, fazendo com que ela sempre esteja com o quê? Com um pisca-alerta ligado do quê? Do ciúme que tem, que vai ser ativado sem controle dela, porque é uma programação mental que liga o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É uma parte do cérebro que controla, por exemplo, a respiração. Você não pensa para respirar, você respira automaticamente. Seu coração bate automaticamente. Então, o ciúme pode ser desse jeito também. Ele vai ser disparado automaticamente mediante certas situações, que às vezes nem existe realmente. Por quê? Porque está dentro da estruturação da personalidade dessa criança interior. Então, essa criança, ela veio, muitas vezes, condicionada a ser ciumenta. E muitas vezes o ciúme não existe. Mas existe na cabeça dela, perante o nosso exemplo aqui, da perda, talvez, de um brinquedo muito amado, que não sei o quê, mas que ela projeta na sua relação afetiva atual. Então, por que a relatividade aqui é falada? Porque o passado pode influenciar diretamente no seu futuro sem você saber da onde foi criado isso. Já aproveitando a raiz do problema no passado, o aspecto quântico e a relatividade de tudo isso. Incrível, né? Estou dando vários exemplos para vocês ir somando. Não é muito legal? E você descobrindo isso, sabendo que a sua criança ela pode chegar na fase adulta extremamente alterada e chega, depois a gente vai falar sobre isso mais à frente, o que acontece? Você começa a cair a ficha para você e você deve estar falando exatamente isso para você. Ah, então talvez seja por isso que eu estou com um problema nessa área e eu não consigo resolver. Exatamente. Por quê? Ele é um universo individual à parte. Por que o universo? Ele é do uni e do verso. Ele é do macro e do microcosmo. Ele pode afetar você, inclusive criando uma doença psicossomática no seu universo pessoal, como ele pode afetar todas as suas relações com as outras pessoas. Ou seja, o verso. Então, é algo que pode ser pontual, mas também pode ser global. Ele pode ser preto e branco, mas pode ser colorido. Então, a criança interior é um dos aspectos, ou o aspecto mais importante, que em qualquer aspecto terapêutico deve ser levado seriamente em consideração. E principalmente entender como tudo isso acontece. E aqui a gente está, lógico, pincelando por cima. Porque se fosse falar profundamente, isso daqui leva horas, tá? Então, o importante é que você entenda esses 4 princípios da estruturação da criança interior. Ou seja, que ela é a raiz de todos os aspectos bons e ruins que você tem. Ela pode se manifestar de uma forma de vários níveis, quanticamente falando. Ela é relativa, porque ela afeta tanto o seu passado, que já aconteceu, mas no presente e futuro, né? Meio que, eu brinco assim, é profecia ou é ciência? Por quê? Se você entende a programação estrutural dessa criança interior, você sabe os resultados que vai vir dessa estruturação. Então, portanto, você vai saber como vão ser os comportamentos que ela vai ter e, portanto, os resultados. E isso que eu estou falando aqui, vou fazer um parênteses, os profissionais da área do coaching, eu sou Master Coach, não sabem isso. E por não saberem isso, inclusive eu acho que existe até um livro, Eu Posso, Eu Quero, Consigo, isso é mentira. Potencialmente nós podemos, mas se você tiver uma criança interior adulterada para o sucesso, não adianta você querer, você não pode nem consegue. Esse é um grande erro que tem se passado por aí. Por isso que muitas pessoas não conseguem. Pode ser qualquer área. Eu falei sucesso porque é o que mais se fala aí, né? Sucesso financeiro, etc e tal. Não vai acontecer. Então, é profecia ou é ciência? Lógico que é ciência.
Porque se você entende, você sabe como aquela pessoa vai se comportar. Por mais que se crie um processo de coaching estruturadinho, porque ela vai se sabotar, porque a criança interior não vai permitir, porque lá no passado, na sua relatividade passada, influencia o seu presente e, consequentemente, os seus resultados futuros, porque quanticamente ela tem uma raiz que faz ela o quê? Ter um comportamento que não leva aquilo. E muitas vezes, a gente vai falar mais para frente, por ser algo, né, muito pontual do seu universo microcósmico, ele vai se manifestar no seu macrocosmo. É fantástico, né? É fantástico, eu não sei, eu babo com isso. E os coaches não sabem disso. E aí, esse é o grande erro, porque aí, vai, você pode, você consegue, vai lá, não sei o que, bota força e a pessoa se sabota. Aí, o que acontece muito coach inexperiente? Não, mas você tá vendo, você se sabotou, você não consegue, porque não sei o que. Às vezes até culpa o cliente, criando mais um problema, né, fortalecendo o que está já de ruim nessa criança interior. Então, por isso que nós vamos falar nessa aula também sobre esses problemas que acontecem não só com os coaches, hein, gente? Eu dei apenas um exemplo. Existem outros profissionais e nós vamos tocar daqui a pouco nesse assunto, tá? Entenderam? Não quero me estender, porque senão a gente vai começar a aprofundar e não é a intenção dessa palestra. Incrível, né? Então, se as fichas estão caindo aí, vai comentando aí nos vídeos, vai deixando seu comentário na aula aí, vai também, né, dando a sua nota depois que terminar a aula, porque isso é muito legal, faz parte, tá bom? Então vamos lá, lógico, comentários positivos, gente, né? Porque muita gente às vezes assiste a aula, como a gente faz e vai fazer algumas críticas de forma positiva para as pessoas acordarem, até os profissionais, consideramos que vai haver respeito, né, dessa forma também, porque muitas pessoas, às vezes, ao se sentirem, né, que essa crítica pega nelas, a criança interior dela, condicionada a ser, se vocês não assistiram a aula da pirâmide evolutiva de Ed, que está aí no canal, vai reagir como um animalzinho e vai agressivamente ser grosseira, mal educada e etc e tal, que não é a intenção nossa, tá? Então, peço a gentileza de, né, considerarem isso. Então, e onde reside a sua criança interior? Eu já falei, né? No seu inconsciente. A criança interior, ela está lá. Lembra a imagenzinha da criança aqui, ó? Vamos voltar aqui, eu mostrar aqui, ó. Bonitinha aqui, ó. Ela aqui, ó. Deitadinha, dormindozinho lá no seu, ó, bem acordada, serelepe, né? Lá. Então ela tá lá no seu inconsciente. Inconsciente é a parte, uma parte do seu corpo mental, da sua mente, né, da mente humana, que você não sabe que existe, mas ela tá lá. Aliás, se vocês não sabem, eu sempre falo isso na maioria das minhas palestras, o nível médio considerado pela ciência e pelos estudos aí da humanidade hoje é de 3 a 5% de consciência, ou seja, você tem consciência que existe, que é isso, aquilo, 3 a 5%, no máximo 10%. E de 93 a 95, de 93 a 97% inconsciente, ou seja, existe, você nem sabe que existe dentro de você. E a criança interior está lá. Então, a maior parte dessa criança interior você nem sabe que existe. Você não sabe mesmo. E ela está lá, criando o quê? Uma série de comportamentos, atitudes, pensamentos na sua vida cotidiana. E aí uma coisa importante, como acessar esse inconsciente ou essa criança interior? Como acessar isso? Então aqui a gente vai começar a falar de algo muito importante. Principalmente aquilo que eu falei. Existem muitas teorias aí sobre criança interior, tem muita coisa bonita, mas existem erros absurdos. Principalmente de como acessar, tratar essa criança, e nós vamos eliminar esses erros aqui agora. Então prestem muita atenção nisso. Então, se diz, eu vou falar primeiro do que vem falando muitos textos aí, né? E depois a gente coloca o que é realmente. Muitas pessoas, elas querem falar, tratar ou criar metodologias de tratamento dessa criança interior
explicando que existe a criança interior, que nem a gente está falando aqui, blá blá blá, que você precisa curar ela. Isso é o básico. Qualquer pessoa que entende que uma criança interior que esteja sequelada, triste, doente, com problemas, precisa ser tratada. Isso é óbvio, né? Qualquer leigo vai saber disso. Só que essas pessoas, ou esses profissionais que propõem através das suas terapias, ou etc e tal, né, querem fazer como? De uma forma consciente. Consciente, ou seja, dentro do seu inconsciente existe o tudo e o todo. Só que como acessar esse inconsciente, o tudo e o todo, através do consciente? Aí vem o primeiro erro. Não existe possibilidade viável de se fazer isso. Agora, muitos profissionais podem dizer que isso que eu estou falando é um absurdo, é um erro. E eu vou explicar que não. Quem já entrou no canal da Sociedade Mundial de Hipnose lá no YouTube, e que tem um vídeo que eu explico o que é hipnose, nós vamos falar que o que impede ou atrapalha o acesso ao inconsciente e a essa criança interior ou entrar no estado hipnótico, sabe o que é? A lógica e o consciente. Então, qualquer processo terapêutico que usa a lógica e o consciente para tratar algo inconsciente, ou vai demorar anos e anos, mas muito tempo mesmo, e normalmente não vai chegar a lugar nenhum, ou não vai conseguir tratar esse cliente. Porque o consciente ele barra, ele impede você entrar no inconsciente. Aí vem o pessoal da psicologia falar de pré-consciente, essas coisas. Gente, nós não vamos entrar nisso. Mas só para dar assim, um chazinho desse conhecimento. O que está para se tornar consciente, que está ali no pré-consciente, vamos dizer assim, quase pulando para a área consciente, tem aula minha aí falando sobre isso. É lógico que a terapia é maravilhosa, vai ajudar e vai trazer. Mas isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer naturalmente. A terapia, ela é ótima, joia, para as pessoas começarem a se conhecer em que nível? No nível da consciência, que é 3 a 5%. E puxar o que dá daquele pré-consciente que está quase se manifestando. Ajuda, é bacana. Agora, aumentar o nível consciente, isso não vai através de pergunta, né, e resposta e questionando. Os insights são importantes, o conhecimento é importante, as perguntas são importantes, o processo terapêutico é importante, a terapia é importante. Porém, ela bloqueia, ela é o principal fator que bloqueia entrar no inconsciente. Se bloqueia, você não vai acessar a criança interior. Não é pela inteligência intelectual. Não é. Então, qualquer terapia que exista por aí, que diz que vai conseguir curar a sua criança interior ou ajustar, etc e tal, e é uma terapia lógica, consciência de conhecimento intelectual, já digo, sai fora. Sai fora que não vai acontecer isso. Não vai. Porque ela bloqueia, ela barra. É o que limita entrar no inconsciente. Nossa, Edson, então peraí. O que não irá funcionar então? Qualquer técnica lógica, que é o que eu acabei de falar. Aí, muita gente questiona, principalmente os profissionais terapeutas que usam, eu não vou falar nomes aqui, mas é fácil identificar. Inclusive, hoje existe aí uma infinidade de terapias que dizem ser cognitivas, que acessa, blá blá blá, e não é verdade. Há umas até bem difundidas que as pessoas procuram bastante, que são bem modinha aí. E não faz isso. Se você for ver o entorno dela, ela é intelectual, de conhecimento intelectual, lógico, consciente. E não permite entrada no inconsciente.
portanto, tratar essa criança interior não funciona. Tá? Não vamos discutir, eu não estou aqui para isso. Eu estou para passar o que realmente acontece. Então, se qualquer técnica lógica não funciona, o que resolve? Aí eu falo, uma metodologia que realmente já foi testada e comprovada que permite entrar no inconsciente e, portanto, chegar à criança interior, e essa metodologia, até onde nos meus 34 ou mais anos de estudo aí, permite isso realmente, que é a técnica, é a hipnose ou a PNL. A PNL ainda tem um asteriscozinho ali, não são todas as técnicas de PNL não, hein? Algumas. Algumas técnicas aí dentro da PNL funcionam maravilhosamente bem. E a hipnose é o carro-chefe. Até porque a PNL também foi criada baseada na hipnose, tá? Então, até onde eu sei, a hipnose. Existem outras técnicas, tal, que dão algum resultado, ajuda. Porém, a que entra e permite o cliente ou a pessoa ter acesso à sua criança interior e ao inconsciente, e ir lá naquela raiz que eu falei no slide passado, encontrar a raiz, porque assim, se você as terapias conscientes, usando aquele exemplo da raiz, cresce uma árvore, galhos e folhas, as terapias conscientes, né, ou de técnica lógica, elas ficam ali podando e aparando essa árvore. Algumas melhorzinhas tenta cortar ali a árvore embaixo, sem arrancar a raiz. O que acontece? Cresce de novo ou vai dar os mesmos resultados. Já a hipnose, e a gente vai, se você quiser assistir como que funciona a hipnose, etc e tal, tem a nossa aula no canal, é só assistir. Ela permite, né? Quem permite é o próprio cliente, né? Ele que permite entrar em transe hipnótico, entrar em hipnose, e também permite acessar essa raiz, essa criança interior. E aí, nós desenvolvemos uma metodologia toda para que você possa acessar essa criança interior lá na certificação da hipnose terapêutica ou tratando nossos clientes. Porque não basta apenas se acessar, você tem que saber o que fazer com essa criança. É que nem você pegar uma criança rebelde e dar para alguém, olha, você precisa cuidar dela. E a pessoa não tem a mínima capacidade de cuidar de uma criança. Dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, fazer a imagem. Não vai funcionar. É que nem você pegar seu filho, vamos supor, que você precisa trabalhar, e é uma criança difícil, etc e tal, e você pega e tem que deixar em algum lugar. Por exemplo, você vai deixar com uma pessoa que tem uma limitação mental. Lógico que isso não vai acontecer, mas é só para você fazer a imagem. Essa pessoa que tem limitação mental, ela vai conseguir cuidar do seu filho perfeitamente? Não. Ou se você deixar seu filho num ambiente exposto ao perigo, etc, ele vai ficar seguro? Não. Então, é exatamente isso. Para que a sua criança interior ela possa ser acessada e tratada, é importante que você, né, vá atrás de profissionais que realmente, além de entender isso que eu estou ensinando aqui, esse é o básico, né, possam realmente acessar e saber o que fazer com essa criança, saber cuidar dela. Então, por isso que nós estudamos muito, desenvolvemos uma metodologia muito bonita para que possa essa criança interior ser tratada, cuidada, se assim, né, nossos clientes permitirem. Porque o livre-arbítrio, né, é uma lei universal e também a condição hipnótica é através do próprio arbítrio, do livre-arbítrio da própria pessoa, que ela permite, ela que... Eu falo assim, que nós hipnoterapeutas, nós fazemos apenas o que? A condução. Nós somos uma ponte que quem tem que atravessar a ponte é o cliente e quem faz o show acontecer é o próprio cliente, né? Nós temos apenas que ter o quê? Uma habilidade incrível de conduzir bem, ou seja, uma metodologia que funciona, né? E por isso eu levei anos estudando e desenvolvendo isso, tá? Então, a partir desse momento que você já sabe
que a hipnose e algumas partes da PNL permitem o acesso inconsciente e, consequentemente, a essa criança interior, aí sim nós podemos fazer o quê? O tratamento, cuidar dessa criança, eliminar o que está de errado com ela. E aí sim, essa criança pode realmente, né, uma vez eliminada a raiz, né, aí vai, e o legal disso, lembra que eu falei que ela tem um aspecto relativo e quântico? Então, quando você trata realmente a raiz, ou seja, a sua criança interior, você não trata apenas um aspecto que você vai ver. Eu vou até contar um dos aspectos lindos de uma das. Eu acho que está nos contos hipnóticos lá da. Chama, uma playlist da Sociedade Mundial de Hipnose no YouTube, chama Contos Hipnóticos. Os contos hipnóticos, eles são histórias que eu conto de reprogramações mentais que eu fiz através da hipnose, em que clientes que, na época, ou eu não peguei o depoimento, ou por vergonha, ou não quererem se expor, não deram depoimento. Então, eu conto, sem contar quem são, mas eu conto como foi a reprogramação, porque são processos lindos. E tem uma que está lá nos contos hipnóticos, de uma terapeuta, olha, ela era profissional terapeuta, ela estava estudando para se melhorar, só que não conseguia aprender. E ela falou para mim, Edson, olha, eu estudo, eu vou nos cursos, eu compro os livros, eu tenho vontade, eu sento, disciplina, não sei o que, e não consigo aprender. Então, para a gente encurtar todo o processo dessa história que eu estou contando, a gente fez a hipnose com ela, entrou em transe, foi lá, e realmente, posso dizer, a maior parte dos nossos problemas hoje, atuais, estão lá na criança interior. E o que aconteceu? Ela, né, a gente vai falar sobre o que? Regressão quântica, que também faz parte da nossa metodologia. Tá? Nós fizemos a regressão quântica com ela. Ela foi à idade de 5 anos e lá ela vivenciou uma lembrança que ela teve com a mãe dela. E essa lembrança, né, durante a mãe deu uma bronca nela e essa bronca. Depois vocês assistem lá o vídeo, não vou dar spoiler aqui, né? Mas vou deixar vocês irem no canal e procurarem, né, sobre. Acho que se eu não me engano o tema é assim: terapeuta que não conseguia aprender ou deficiência de aprendizado, algo desse tipo. Vocês vão ver lá. Contos hipnóticos da playlist. E a mãe deu uma bronca nela e ela criou um bloqueio. A criança interior dela criou um bloqueio do quê? De aprender disciplinas, né, na escola e etc. E depois teve uma outra vivência que ela teve também já na escola, depois disso, né, por isso que a regressão quântica ela é linda, porque ela, que nem eu falei, ela tem vários níveis, né, ela é multiverso, né, a gente pode, lembra que a gente falou do universo, mas ela também é multiverso, ela tem várias facetas. Então ela teve uma outra também que ainda reforçou isso, e pode ter várias, tá? Por isso que conscientemente não se chega a isso. Porque todas essas duas vivências que ela teve na infância, ela não lembrava mais, mas está gravado no inconsciente. Por isso que eu disse aqui que as terapias de forma lógica, consciente de conhecimento intelectual, não chega nisso. Eu vejo o pessoal faz tal coisa, a pessoa vai lá, às vezes até mascara, isso que é o pior. A pessoa acaba se convencendo de algo que não é verdade, não faz a cura da criança interior, continua tendo problemas e o que é pior, muitas vezes adquire uma outra doença, ou uma doença psicossomática, porque Adler, que era discípulo de Freud, dizia: toda compensação gera uma deformação. Se você vai para uma terapia, por isso que é muito perigoso, gente, por isso que eu estou fazendo esses alertas. Você vai para uma terapia que é lógica, que diz que vai curar sua criança interior, ou vai conseguir te ajudar a entrar no consciente, e a lógica impede, assiste o vídeo lá, o que é hipnose, vai explicar bonitinho. Impede você entrar e curar essa criança, ela vai fazer o quê? Muitas vezes ela te soca um conhecimento intelectual, te programa, compensando, porque ela só poda a sua árvore, né? Ela não arranca a raiz, disfarçando que curou você, só que a sua mente não foi curada. A criança interior está doente lá.
Só que você se convenceu que sim. Então você fez uma compensação. É que nem você tomar um remédio para dor de cabeça, mas a dor de cabeça, vamos supor, estou dando exemplo, por causa de um tumor no cérebro. Então deu dor, você toma um remédio. Não, você vai no médico, não, é só você tomar esse remédio demais. Chega uma hora que você piora muito, vai ver, não, você está com um tumor no cérebro. Ah, não vi, você viu, não escuta muito isso aí, o médico não viu, etc. E tal. Então, você compensou a dor de cabeça com remédio. Tem muitas terapias aí que estão na modinha que fazem isso, compensação mental. Disfarça, poda apenas por fora, né, deixa bonitinho. Você acha que curou, só que a sua mente lá dentro está doente. Só que como você curou, ela vai arranjar um outro meio de mostrar para você que você não se curou. Então ela pode desenvolver uma diabetes, ela pode desenvolver um câncer, pode desenvolver sei lá, uma esquizofrenia ou alguma coisa, etc e tal. Então a gente vai falar, não, isso já vem genético. Não é assim também não. Então a mente, ela vai se deformar e vai afetar a parte que pode ser. Tem pessoas que nem não criam doença, mas destrói a família, criam problemas no trabalho. De alguma forma essa criança vai se manifestar doente. Por isso que é o grande perigo de você ter acessado. Esses dias eu vi assim, não, tudo me levou até esse ponto, valeu de um certo ponto de vista. Você pode analisar sim. Só que a maioria dessas terapias que serviu para algo, que normalmente serviu para mostrar que não curou nada, elas atrapalharam e às vezes até retardaram algo que poderia ter sido corrigido há muito tempo atrás, causando enormes danos. Então nós temos que olhar não de um ponto de vista apenas, isso serviu, etc e tal, porque aconteceu naquela época, é porque era só isso mesmo. Tudo bem. Só e a responsabilidade desses profissionais? E tem coisas que desmembram. É muito comum, às vezes, a gente fazer hipnose, né, fazer a cura da criança interior e a pessoa se sarar de uma outra doença que ela nem relacionava. Lembra que eu falei com o aspecto quântico? Ela se curar de uma doença, ou ela vê que ela casou com alguém para manter uma dependência psíquica que tinha dos pais, por exemplo, ou da mãe. Isso tem também lá nos contos hipnóticos. Vocês vão assistir lá o vídeo, vocês vão ver. É incrível, gente. E aí você pega um profissional que não tem, olha, a gente vai falar no próximo, até vou passar aqui, ó, o imenso perigo da atualidade, tá? Modismo e viralização, essas terapiazinhas aí que fala que cura, que é tudo lógicazinha, que não entra no inconsciente, você vai curar, você vai lá, você gasta o seu dinheiro, você gasta o seu tempo, você tem o perigo de cair na mão de um profissional que não sabe nada disso que eu estou falando aqui e ainda acredita, porque ele fez o curso, que aquela terapia é boa. Isso é um grande perigo. Outra, as capacitações que estão dando esses cursos, essas, né, até fala assim, como que chama? Certificados internacionais, não sei o quê. Gente, tem gente falando coisa que não sabe, ensinando coisa. Cria um método lá e por ser bonitinho, não sei o que, blá, 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 o nome é até bonitão, e a coisa não funciona. Então, a maioria das capacitações hoje em dia, das certificações, a maioria, são fraquíssimas. Fraquíssimas. E até a pessoa que vai fazer o curso e se capacita, ganha o certificado, se torna profissional naquela área, muitas vezes nem ela sabe que a certificação que ela fez é fraca, porque ela nem tem esse conhecimento. Né? E outra, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras: como que em 2, 3, 6 dias você se torna um expert ou um especialista? Você pode até entender da técnica que você certificou, mas você não é um expert ainda. Como ser? Só porque te deu um certificado, sou especialista em tatatá. Sou especialista em tatatá. Meu, já existem pesquisas mostrando que para você ser um bom profissional, bom, hein? Bom é acima da média um pouquinho. No mínimo são 10 anos de prática. Não é ficar falando, não. Ou o certificado está lá na parede e você não faz nada. Com pelo menos 8 horas todo dia trabalhando em cima disso. Para você ficar bom. Tem a teoria das 10 mil horas aí também. Né? No mínimo 10 mil horas para você ser bom. Para ser bom.
Agora, para você ser um expert, no mínimo 20 anos, 8 horas por dia. Aí, hoje, a sociedade ou cultura, né, essa geração, eu chamo, não é nem de mimimi, é mememe. Por que mememe? Medíocre. Medíocre. Que gosta das coisas fáceis, rápidas e que rapidinho as coisas já se são especialistas. Eu até conto essa história. A filha de uma amiga estava querendo passar por reprogramação mental e coaching comigo. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás. E aí enrolou daqui para cá, de lá para cá, aquela coisa. Aí um dia ela me chama no WhatsApp, né? Oiê! E aí, tudo bom? Nossa, quanto tempo, não sei o que, né? Aí falei, me tornei coaching. Eu, como assim? Sou profissional agora, isso, aquilo. Aí ela ganhou um curso gratuito de um final de semana, de 2 dias. Aí fiz algumas perguntas, ela não entendia nada de coaching, basicamente nada. Recebeu um certificado e estava querendo trabalhar como coach. Falando que entendia um curso fraquíssimo. Nossa, a base do coach ela não sabia nada. Então, hoje as pessoas fazem muito isso. Né? Vão fazer uma certificação de 2, 3, 6 dias aí. Cumpriram os requisitos mínimos, você fala. Diploma e certificado, ela só apenas diz que você fez o mínimo necessário para obter o certificado. Mas não diz se aquela certificação é séria, se realmente é profunda, se realmente capacita aquelas pessoas a serem profissionais, se realmente existe uma metodologia, né, testada, comprovada, se realmente as técnicas ali impostas são verdadeiras, porque existe muita enganação. Inclusive, já propus aí, vamos fazer teste dessas técnicas. O pessoal foge, porque sabe que não vai dar ruim. As pessoas que convivem comigo, eu falo, ó, não vá fazer isso, não funciona. Não é bom e tem gente que adora. Não, mas isso daqui pelo menos agrega valor. Agrega, mas a grande pergunta, talvez você não está compensando em vez de realmente tratar, que vai deformar essa pessoa e causar mais problemas sem você saber? Porque a compensação e a deformação, você também, ela é quântica, ela é relativa. Pode ser afetar uma outra área que você nem está percebendo. Não dá para você saber. Então a responsabilidade é muito grande. E eu não quero entrar nem na parte espiritual, hein? Nós estamos falando aqui apenas da parte mental, emocional e física. Porque se a gente abrir o leque aqui para o aspecto, né, do que acontece, né, a nível espiritual quando você mexe da forma correta ou não correta sobre isso, meu, posso dizer, 99,9% dos profissionais de todo mundo com diploma de graduação ou esses certificados de cursos livres não tem a mínima condição de ser profissional. Mínima. Mínima. Porque não sabe o que realmente acontece do ponto de vista de mexer em algo. Eu não quero entrar nisso, aliás, a gente fala sobre isso. Olha para você ver, a certificação em hipnose terapêutica da Sociedade Mundial de Hipnose, ela tem 4 níveis. Nível 1, profissionalizante, o nível 2, master, avançado, o nível 3, master e o nível 4, trainer. Mas nós vamos falar desses aspectos espirituais lá no nível 3, no nível master, onde a gente fala sobre, né, regressão de vidas passadas, terapia de vidas passadas. Aí nós temos que entrar na área sobre a espiritualidade, o que isso traz, etc. E tal. Por quê? Porque primeiro você precisa embasar de forma correta e ter domínio da técnica de forma prática, de uma metodologia que realmente já foi estudada, testada, comprovada e funciona, para depois você entender algo maior. É degrau por degrau. Então, por que eu estou falando isso? Principalmente para o público em geral. Cuidado aonde você está indo. E o que é mais comum acontecer no meu consultório? É quase todo dia. Edson, passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por esse profissional, esse.
Nada resolveu. Agora, muito está aqui explicado nessa aula. Ou você profissional, você começar a se questionar, porque assim, se você fala que sabe ou que é um expert, você nem abre normalmente a possibilidade de você estar errado ou que você realmente está errado. O máximo, às vezes, você fala assim, não, tem coisa que eu não sei, eu preciso aprender. Mas você não abre a possibilidade que aquilo tudo para trás que você até estudou, pode ser que não seja aquilo. Ou os cursos que você fez realmente não te capacitam. Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas se sentem ofendidas. Eu falei, não, se alguém está chegando para você e falar assim, olha, analisa direito, será que esse curso que você fez é bom? Será que essa técnica é boa? Será que realmente você está ajudando seus clientes? Aí, quando você fala, a pessoa já começa a se defender. Ela não para analisar o que a gente está falando. E se ela defende, ela quer defender o ponto de vista. E o que nós estamos falando aqui não é você defender o que você já sabe, é você questionar o que você já sabe. Sem ficar ofendido, sem ficar agressivo, sem ficar dodóizinho, etc e tal, não. Você parar e falar assim, realmente, será que eu estou preparado? Mesmo tendo sido no curso de graduação, hein? Eu falo assim, sempre questionem. Porque você vê, de tempos em tempos, você fala, putz, isso está errado. Não era assim. E pode ser você que descubra isso. Então, o bom de se questionar é isso, que você pode se tornar um profissional muito melhor. Agora, se a gente fala algo aqui nessa aula e você desconsidera porque já bate de frente com o que você acredita, então você não consegue nem considerar que você é melhor. Você não precisa aceitar. Mas quando você já bloqueia, não é assim, não sei o que, o que acontece? Se você tiver certo, até aí tudo bem. E se você tiver errado? O problema não é você estar errado. O problema é que se você é profissional, você vai poder complicar a vida de muita gente achando que está ajudando. Pela soberba, pela ignorância e principalmente pelo seu baixo nível de assertividade evolutiva, ou seja, você está reagindo e não quer aceitar isso. Então, você vai prejudicar muita gente. Ou se você é uma pessoa que não é profissional, mas você se trata e você, por ter estudado aí, que nem eu falo, né, não é só 2, 3 dias. Ler um texto, ouvir um vídeo no YouTube, né, que hoje em dia quase tudo está no YouTube, pelo menos explicado de uma forma que nem aulas como essa, palestras como essas, de uma forma superficial, já se consideram experts, né? Aliás, isso é muito comum, né? Você lança, por exemplo, se eu for falar um pouquinho, falar assim, ó, cuidado, né, etc e tal, já tem um monte de gente que defende, tem outros que não defende, fica aquela brigaiada, e tem gente que você vê e vai falar assim, mas como que essa pessoa pode falar algo? Qual o nível de profundidade que ela tem, de capacidade, por exemplo? É que nem alguém querer falar de política e nunca estudou política, nunca foi político, não sabe o que acontece dentro de uma instituição política. Não, e tem teorias econômicas, não sei o quê. Meu, a pessoa não estudou economia, mas as pessoas se dão o direito de fazer colocações como se fossem experts. Isso é dessa cultura mememe, medíocre. Eu, por exemplo, se eu não sei algo, eu sempre estou perguntando, puxa, me explica melhor. Alguém, às vezes as pessoas vêm me perguntar, até nas sessões de hipnose. Se eu não sei, eu falo, não sei. Vou procurar saber. Depois eu te falo. O pessoal vem querer discutir político comigo, eu falei, não, eu não sou político, eu não entendo. E nem gosto particularmente. Então, prefiro não conversar, porque se eu vou conversar de uma coisa que eu não sei, que eu nem entendo, como que eu posso dar alguma opinião? Como essa conversa vai ser inteligente? E eu até pergunto, né? Você sabe alguma coisa? A pessoa, não, não sei. Então, se você não sabe, eu não sei, nós vamos discutir o que sobre isso? Dois ignorantes. O que é ignorante? Ignorar, não saber, né? É ilógico, pelo menos, né? No mínimo ilógico. E falta de bom senso. Então, esse slide aqui foi para ter cuidado com isso, porque é muito comum. No meu consultório acontece. A pessoa passou por isso, passou por aquilo, gastou um maior tempo, dinheiro, não sei o quê, e às vezes vem pior.
Ou vem camuflado, né? Que nem eu falei, compensado. Isso é muito comum, tá? Então, e outra, não é? A hipnose, eu não estou falando que a hipnose é 100% que nem eu falei, existem cursos de hipnose, certificação de hipnose que, olha, inclusive aqueles cursos de hipnose que atrai os profissionais, aquela hipnose de palco, e todo mundo fica encantado, e é legal, né? Ó, muda o seu nome, né? Agora você vai falar outro nome, esquece o número tal. Isso é muito bacana, é divertido, mas isso é hipnose de palco, é diversão, entretenimento. Isso é apenas um dos aspectos da hipnose. Não é hipnose terapêutica. E tem gente dando curso, aí chama de hipnose clínica, terapêutica, ou que nome que dê, ensinando hipnose de palco. Aí é um perigo danado. E como virou modismo hipnose hoje, né? A gente escuta história de gente que tem um grupo aí de profissionais realmente altamente competentes. Existem cursos excelentes no Brasil, hein? Existem mesmo. A Sociedade Mundial é um deles, de hipnose, né? Através da nossa certificação de terapêutica. Mas existem outras, poucas, mas também são excelentes. São sérias, né? Então, mas a grande maioria, né? Teve um que a gente ficou sabendo. ah, Fizeram lá, dois amigos fizeram um curso de 3 dias e por saberem levar o transe hipnótico, não sei o que, e ter facilidade, já criaram um curso, saíram dando curso e tiveram problemas sérios. Isso está acontecendo não só na hipnose, hein? Não só na hipnose. Então, isso daqui é um alerta aos profissionais e ao público em geral. Então, procure saber um pouco mais, né? Não vai aceitando tudo de bate-pronto. Cuidado com isso. Eu recebo muitos pacientes, né, que vêm, né, clientes que vêm de outros hipnoterapeutas, né? Eu me lembrei de um agora. Uma moça chegou, falou assim: "Não, eu fui numa hipnoterapeuta, ela chegava lá, mandava eu fechar os olhos e ficava lendo uns textozinhos". Eu, tá, mas só fechar os olhos? Deita aí, respira e fecha os olhos, eu vou ler. Punha uma musiquinha, acendia um incenso e lia uns textozinhos. Tinha nada a ver com hipnose, né? Quer dizer, embora tenha aspectos que podem ser usados dentro da hipnose aí. E ela falou, fiz 12 sessões, não mudou nada. Claro, não era hipnose. Aí quando ela passou pelo processo de hipnose, ela falou, nossa, completamente diferente. E ela já tinha passado 10, 12 vezes aí com essa profissional. Que inclusive tinha uma graduação da área mental, né? Era profissional de uma área e falava que também, além dessa área, era hipnoterapeuta. Pior, né? Ou seja, levando dinheiro, fazendo várias sessões, fazendo a pessoa perder tempo, sem ser verdade. Então, isso é um alerta. Mas existem profissionais bons. Edson, quem se recomenda? Meus alunos da Sociedade Mundial, tá? Então, aquilo que nos indica, né? Profissionais altamente capacitados, não só da sociedade, existem outros aí, mas é questão de procurar e saber qual é qual. Principalmente aqueles que têm uma metodologia testada e comprovada. Nós temos uma metodologia testada e comprovada que funciona. Principalmente quando tem depoimentos vários, não é poucos não, de alunos desses cursos e clientes. Desculpa. Então, tem que tomar cuidado com depoimentos. Eu quero fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que faz curso que pela primeira vez e não sabe que o curso é fraco, etc, e dá depoimento. Então, cuidado. Alunos e clientes, mas com comprovação. Não é que foi lindo, maravilhoso o processo, não. Que realmente trouxe mudanças verdadeiras. Mas isso tem que tomar cuidado, porque tem muita gente fazendo depoimento aí de aluno e cliente que não é verdade. Né? Eu já escutei até gente que falou que pagou, né, para algumas pessoas darem depoimentos, né, que não eram verdadeiros só para falar que para conseguir cliente. Então, cuidado. Mas normalmente aonde é bom você já vai ficar sabendo.
eu recomendo a Sociedade Mundial de Hipnose, tanto para você, né, passar pelos a sua reprogramação mental através da hipnose, né, se você tiver interesse na cura da criança interior, como nossos alunos, ou comigo mesmo diretamente, né? Eu atendo atualmente aqui no Sul, né, em Florianópolis e principalmente em Balneário Camboriú, então eu vou deixar o contato aí depois, tá? E para aqueles que querem se tornar profissionais altamente capacitados, ou seja, serem hipnoterapeutas, nós temos a certificação hipnose terapêutica, tá? Então nós estamos à disposição para também formar alunos, né, e profissionais altamente capacitados e diretamente tratar comigo, tá bom? Agora, tem alguma dúvida? Você viu esse vídeo, assistiu essa palestra? Você tem alguma dúvida? Então você pode entrar em contato. Eu vou deixar aí daqui a pouquinho o WhatsApp. Você pode entrar em contato dizendo: olha, eu assisti a palestra A Cura da Criança Interior, não entendi isso, né? Eu tenho isso de dúvida, eu quero questionar, etc e tal, tá bom? Deixando abrindo um parênteses aqui, né? Se você é profissional e quiser vir testar, né, e não é dúvida, você quer vir bater boca, etc, tal, você vai perder seu tempo. Eu nem vou conversar contigo. Aqui, as dúvidas é para aquelas pessoas que realmente querem um papo que acrescente, tá? Não querem uma discussão de pontos de vista, etc e tal. Eu não estou aqui para isso. Cada um acredita no que quiser, tá? Porque às vezes as pessoas falam, porque você falou isso, eu não vou nem perder meu tempo de ficar explicando. Porque se você entendeu o que eu falei aqui, você não vai precisar fazer isso. Mas, infelizmente, tem as pessoas que são tão parciais, são tão reativas, inclusive assiste aí no nosso canal, né, a Pirâmide Evolutiva de Ed, que a gente, lá nos primeiros níveis de evolução lá, né, são bem reativos, não vou perder tempo com pessoas assim. Tá bom? Mas dúvidas, né, que realmente queiram saber, queiram questionar, etc e tal, eu vou responder com grande prazer, te atender, lógico. Eu tenho inúmeras atividades, tenho meu dia corrido, pode ser que eu não consiga tirar a sua dúvida no momento, não consiga responder na hora, às vezes até eu visualizo, né, no WhatsApp a pessoa entrando em contato, mas às vezes eu estou tão ocupado que naquele momento eu não consigo dar atenção. E algumas pessoas ficam ofendidas, ficam bravas, né? E já chegou até antes de eu responder, bloquear e xingar. E eu falo, gente, eu respondo quando eu puder, né? Tem que ter um mínimo de bom senso. Mesmo tendo visualizado, que às vezes, por exemplo, eu tenho 5 minutos entre um atendimento e outro, ou entre uma aula que eu estou dando, alguma coisa que eu estou fazendo, e às vezes, né, eu vejo, olha, nossa, né, e eu vou anotando, porque eu tenho o costume de andar com a minha agenda, então eu vejo e eu vou anotando, e eu vou pondo por ordem, né, de chegada e prioridade, vamos dizer assim, né? Olha, fulano de tal mandou mensagem, quer saber sobre isso, e aí depois, a hora que eu tiver o tempo, eu vou respondendo, normalmente à noite que eu estou mais tranquilo, às vezes, tá bom? Então, e as perguntas, claro, sobre a cura da criança interior, sobre o que eu citei aqui. Se quiser falar, etc e tal, de outra coisa que não tem nada a ver, também não entre em contato. Edson, eu estou fazendo tal terapia. Eu não vou falar sobre isso. Edson, eu queria saber da hipnose para a cura da criança interior. Legal, vamos conversar. Se você está em dúvida no profissional que você está, vá conversar com ele. Vai se ou vai pede informações sobre esse profissional, ou vai saber um pouco mais no YouTube. Tem aí muitos vídeos ou muita gente falando, tá? Ah, você sabe se meu profissional é bom? Eu não vou falar sobre isso. Muito menos eu sou antiético. Até porque a maior parte das pessoas eu nem conheço. E nem posso falar, mas formou em tal lugar. Você sabe se esse lugar? Não vou falar também isso. Não sou antiético. Procure saber. É muito simples, tá bom? Então, assim, vamos trabalhar dentro da ética, dentro da coerência e principalmente do respeito, tá bom? Mas vou responder com mau gosto as dúvidas sobre a cura da criança interior, tá bom? E quem quer se tornar um hipnoterapeuta de sucesso, né, e aprender também é das partes da nossa metodologia cura da criança interior, então tem aí a certificação hipnose terapêutica, tá?
né? Nós vamos dar um desconto para os nossos alunos, tem inscrição online, se você quiser fazer aí. Tá? O WhatsApp tá aí, ó, inclusive não só para fazer a certificação, se você tiver interesse, tá? Eu não vou me esticar aqui, porque existe vídeo no nosso canal falando da nova certificação, que são 42 horas, tem parte EAD online e parte presencial, é linda, tá? Mas tá aí o WhatsApp para você tirar suas dúvidas, fazer o agendamento das suas consultas para aqueles que querem, né, fazer a cura da criança interior e ou que seja, através da hipnose. E para quem quiser fazer a certificação e se tornar um hipnoterapeuta, é o mesmo WhatsApp. Tá bom? Desculpe, tem um cachorro latindo aqui, ele complica às vezes a vida. Tá? Então, quero expressar minha imensa gratidão de você ter participado aí da nossa palestra Cura da Criança Interior. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado ela. Eu sou Master Trainer Edson Prado e essa é a Sociedade Mundial de Hipnose. Um abraço fraterno e até uma próxima.